Bom, prosseguindo na história de Israel, essas batalhas que os macabeus estão impetrando contra o exército grego, e agora foi contra um grande exército, ok? Eles venceram na estratégia, e agora eles conseguiram tomar Jerusalém, e os macabeus, tomaram Jerusalém e agora estão purificando o templo, ok? O comentário nos diz: depois de muitas batalhas, os macabeus consolidaram a sua liderança sobre o povo de Israel. As derrotas foram um duro golpe para Antíoco Epifânio. Veja o que diz Flávio José. Curtia ele ainda a mágoa de tão tristes acontecimentos quando lhe trouxeram a notícia de que os judeus haviam derrotado os seus generais e se tornavam cada vez mais fortes. Esse acréscimo de aflição deixou-o de tal modo abatido que ele adoeceu a ponto de perceber que o seu fim se aproximava. Mandou então chamar os servidores de mais confiança e contou-lhes como se sentia, bem como a causa de sua enfermidade, e que merecia aquele castigo por haver perseguido os judeus, saqueando o seu templo e desprezando o Deus que eles adoravam. E acabando de dizer essas palavras, morreu. Então, veja, o homem, ele acabou reconhecendo que ele deveria respeitar a religião dos judeus, ok? Infelizmente, ele reconheceu isso tarde demais, reconheceu isso tarde demais, porque essa derrota foi realmente uma coisa terrível para ele. Bom, agora nós entramos no período chamado Macabeu, ou seja, que os Macabeus, esse aí é o ano 163 a.C., e os Macabeus, agora eles vão dominar sobre Jerusalém. De alguma maneira, eles vão estar submissos ao exército grego, eles vão estar submissos ao Império Grego, ok? Até que em 63, o exército romano vai vencê-los, tá bom? Então, esse chamado período macabeu ou judaico, que é o capítulo 7 do nosso material didático, o comentário nos diz: durou de 163 a 63 a.C. O domínio sírio durou 33 anos. O domínio macabeu, Judas Macabeu venceu os sírios e conquistou Jerusalém em 163 a.C. Judas Macabeu purificou o templo e restituiu os sacrifícios diários. A luta permaneceu por mais 20 anos, mas os macabeus saíram vitoriosos. O termo macabeu deriva do hebraico e se traduz por martelo. Acredita-se que Judas era ferreiro e assim foi apelidado, de martelo, pelo seu trabalho como ferreiro. Lembrando que naquela época, claro, as armas eram fundidas com um martelo. O termo acabou por ser usado para descrever todos os descendentes de Matatias, surgindo assim a família dos Macabeus. Os Macabeus eram também chamados de Asmoneus, devido serem descendentes do sacerdote Asmon. Então, se você pegar em alguns livros de história, você vai encontrar falando de Macabeus, mas outros vai chamá-los de Asmoneus, por eles serem descendentes do que chamam de dinastia asmoniana. Bom, então eu coloquei aí essa dinastia, como é chamada. Judas Macabeu será o primeiro que vai liderar de 164 até o ano 160. Depois Jonatas Macabeu, de 160 a 143, e vão seguindo Simão Macabeu, até que Antígono vai ser o último, que vai governar de 40 até 37 da era cristã. Nesse período, eles já vão estar governados pelos romanos, que vai tomar a Judéia no ano 63 da era cristã.
E a partir disso também os gregos não vão, vamos dizer, lutar contra os israelitas. Por quê? Porque os romanos já estarão atacando os gregos, já estarão tomando as cidades gregas. Então, nesse período, ali pelo ano 200, os romanos já são uma potência. Eles venceram um povo que os gregos nunca lutaram com eles, né? Os gregos foram um império mundial, mas os gregos faziam comércio com eles, que eram os cartaginenses, que eram os dominadores do mar, ok? E eles tinham os melhores navios, então os povos normalmente faziam comércio com eles. Mas os romanos já foram os primeiros a fazerem guerra realmente e vencê-los. Se vocês verem aquele filme Gladiador, numa das lutas lá no Coliseu, o apresentador de lutas, ele diz que eles iriam retratar a grande batalha contra Cartago, que os romanos venceram. Era a maior cidade daquele período, era uma cidade muito rica, porque eles viviam no comércio e não se envolviam em guerras. Os romanos resolveram lutar contra eles, venceram e assim foram dominando o mundo antigo. Então os gregos já não tinham nem por que se dedicar numa luta contra os judeus, porque eles estavam preocupados com o avanço dos romanos. Okay? E como o Império Grego ele tinha se fragmentado, porque Alexandre Magno, quando morreu, o Império ficou nas mãos de 4 generais. E assim, então, como era um império fragmentado, os romanos foram tomando cidades. O exército romano, ele era mais bem organizado que os gregos. Eles tinham, até por terem vencido os cartaginenses, se vocês quiserem pesquisar, são as chamadas guerras púnicas. Por terem vencido os cartaginenses faziam comércio com os povos e eles assimilavam o conhecimento dos povos. Tá bom? E, como eu disse, era uma tecnologia avançada. Em termos de navios, eles eram os mais avançados do mundo. Acredita-se que os cartaginenses, ou fenícios, né? Eles eram chamados de cartaginenses ou fenícios. Acredita-se que os fenícios cartaginenses estiveram no Brasil. Existem escritas fenícias lá na Pedra da Gávea. Eu estive lá, subi a Pedra da Gávea para ver. Fica num local muito alto, né? Mas alguns especialistas acreditam que são realmente escritas fenícias. Tá bom? Mas os romanos acabaram por vencê-los e assim os romanos conseguiram dominar essa cultura fenícia. Inclusive os romanos só conseguiram vencer os fenícios cartaginenses porque eles conseguiram tomar um navio cartaginense. Porque os navios cartaginenses eram assim, eles são comparados na história a Ferraris, enquanto os navios romanos eles eram comparados a Fusquinha 66 com problema no motor. Os romanos entendiam bem de navegar em rios, mas os fenícios navegavam em grandes mares. Então os romanos conseguiram tomar um navio e falaram para os marinheiros: ou vocês nos contam como se constrói esse navio, nos passam um segredo, ou nós vamos matar todo mundo. E como os cartaginenses eles eram comerciantes, eles contratavam guerreiros, né? Os guerreiros falaram: olha, nós trabalhamos para os cartaginenses, agora podemos trabalhar para vocês. E então ensinaram os romanos como fazer aqueles navios. Os romanos se equipararam em tecnologia e em termos de soldados armados, os romanos eram melhores e acabaram por vencer os cartaginenses. O comentário prossegue. Alexandre Janeu foi o primeiro asmoniano a tomar o título de rei, além de sumo sacerdote. Então, se você olhar ali naquela tabela que eu mostrei para vocês, da dinastia asmoniana, Alexandre Janeu, ele governou cerca de 150, 160 anos depois de Judas Macabeu. Então, o que ele fez? Eles eram sacerdotes, né? Ok? Mas ele tomou também o título de rei. Esse aqui, uma pausa para explicar a vocês, esse aqui será o grande erro dos macabeus. Este será o grande erro dos macabeus, porque eles, além de sacerdotes,
eles vão se tornar governadores políticos. Então, quando os romanos dominarem Jerusalém, quem eles vão colocar como político, como governador? O sumo sacerdote. Eles já eram governadores, porque eles se tratavam como rei, se definiam como rei, né? Então, eles se tornaram governadores, ou seja, o sacerdote se tornou um cargo político. É por isso que nós vamos encontrar nos dias do Novo Testamento políticos governando Israel. Eram sacerdotes, eram descendentes de Arão, mas eles tinham um cargo político. E você observe, o sacerdote Caifás, ele era um político saduceu. A Bíblia diz que ele era saduceu. Os saduceus, eles não acreditavam totalmente no Antigo Testamento. Eles acreditavam só no Pentateuco, só nos primeiros 5 livros da Bíblia, que eles chamavam de Torá. Então, e assim, eles eram políticos, não acreditavam na Bíblia, não acreditavam em ressurreição. A Bíblia deles é o nosso Antigo Testamento. Ok? Era para eles terem procurado um descendente de Davi e falar, olha, você tem direito ao trono, você é descendente de Davi. Porque existiam descendentes de Davi. Aqui nós estamos, no caso, Alexandre Janeu, ele viveu no ano 103 a 76 a.C. Ou seja, são 100 anos antes de Cristo. Existiam descendentes de Davi nos dias de Cristo, então existia também nesses dias. Então era para eles terem pegado os descendentes de Davi e terem colocado no trono, mas não, o que eles fizeram? Eles se tornaram reis e sacerdotes, e isso não era aprovado por Deus. Saul tentou ser rei e sacerdote e Deus o rejeitou, porque pela profecia só o primeiro e o último rei de Jerusalém poderia ser rei e sacerdote, Melquisedeque e Jesus, tá bom? Então eles se tornaram reis e sacerdotes, e a partir disso, apesar deles terem tido uma vitória bonita, a partir disso, eles não vão conseguir vencer os romanos. Poderia vencer o romano? Pela operação de Deus, poderia vencer até todos os países do mundo atual. A profecia diz que eles vencerão, porque Deus operaria por eles, e aí não tem arma atômica que consiga resistir ao poder de Deus. Então eles poderiam vencer o exército romano, que vai acontecer no ano 63 da era cristã, nos dias de Aristóbulo II e João Nicanor. Tá bom? Mas eles tomaram essa atitude errada, e aí nós já entendemos por que Deus não os protegeu do exército romano. Bom, a leitura continua. Saul havia tentado unir esses dois ministérios, mas acabou rejeitado por Deus. Antígono foi deposto pelos romanos. Foi eleito Herodes o Grande como rei da Judéia. Então, olha, o último rei Macabeu foi Antígono, que ele já não era mais rei, né? Os romanos não deram esse título a ele. Então, em 37 da era cristã, antes de Cristo, ele foi tirado, e quem foi colocado como rei? Herodes o Grande. E olha, nós veremos também, a partir de agora, que um outro erro grave que eles cometeram foi, além de terem se proclamado rei, foram oprimir os povos vizinhos, porque eles tomaram a região da Idumeia, onde estavam também os descendentes de Esaú, e obrigaram eles a se tornarem judeus, a seguir a religião judaica. E o pai de Herodes o Grande, ele vai, teoricamente, se converter ao judaísmo, e quando os romanos controlarem a Judéia, ele vai estar agradando os judeus, mas também aos romanos, e os romanos vão confiar nele. E o que o pai de Herodes vai fazer? Ele vai pegar então o seu filho, Herodes, vai mandar ele estudar em Roma, junto com o filho do imperador, e pagou um dinheiro bom para colocar ele na mesma sala de aula do filho do imperador. E assim Herodes vai se tornar amigo
do próximo imperador, do filho do imperador. E por isso que ele vai conseguir o título de rei e uma pessoa de confiança, né, dos romanos. Então será outra decisão errada dos israelitas.